Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho dois motivos de louvor e gratidão a Deus pelo Tiago. O primeiro é que ele escolheu a melhor sogra do mundo. E o segundo, a melhor esposa do mundo, depois da minha. Agora, o que eu tenho de mal em relação ao Tiago é que sempre que eu tiro uma semana de férias, ele separa um dia para que eu esteja trabalhando. Brincadeira, com certeza sempre é um prazer poder compartilhar daquilo que a palavra nos ensina e daquilo que Deus nos tem dado. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, e nós vamos ler apenas, na verdade vamos ler aos poucos, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta ou ligada no seu smartphone, nessa primeira carta, no capítulo 2, de 1 a 3, 1 de Pedro 2, de 1 a 3. Eu gosto muito desse livro, porque ele trata de um assunto muito importante também para os nossos dias. Ele dirige essa carta a um povo que estava sofrendo perseguição. Desde Roma, esse povo sofria de ansiedade, temores, insegurança, ameaças e vários questionamentos. E Pedro então escreve uma carta para tentar encorajá-los, a fim de que eles pudessem colocar a fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo em prática e então provar daquilo que eles já possuíam em Cristo para suportar o sofrimento e a perseguição. Nós não sabemos o que é isso aqui, nem Paulo Afonso, nem lá em Campinas. Mas, de certa forma, nós temos muitos problemas sutis que poderíamos considerá-los como perseguição. Por exemplo, a nossa cultura atual, em seu posicionamento sobre vários aspectos, é uma afronta aos cristãos. Quando nós consideramos, por exemplo, ideologia de gênero, é uma afronta aos fundamentos que Deus estabeleceu para abençoar o homem, a mulher e a família. Mas existem muitas outras estratégias que têm como propósito derrubar as estruturas que foram estabelecidas por Deus para nos abençoar o homem, a mulher, a família e toda a sua história. De fato, nós temos um fato marcante nas nossas vidas, assim como também esses leitores possuíam. Em Cristo Jesus, Deus operou o nosso resgate, não apenas da penalidade do pecado, mas de todos os efeitos da queda que aconteceu no Éden, levando o homem a sofrer as consequências, principalmente por causa do pecado, da rebeldia e do seu distanciamento de Deus. Ao longo de todo o primeiro capítulo da carta que você tem aberta aí, Pedro fala das razões para que aqueles cristãos, os primeiros cristãos, pudessem ter segurança e esperança mesmo em meio à crise. Se de fato nós fôssemos questionados sobre qual a razão da nossa esperança para suportarmos e lidarmos bem com as crises, quaisquer que sejam, nós certamente temos aqui os fundamentos para a nossa resposta. Sim, nós podemos ter esperança, nós podemos suportar, nós podemos lidar bem, qualquer que seja a crise, mesmo que a perseguição um dia venha a nos afetar ou atingir. Há uma enorme e crucial diferença entre enfrentar a crise com Deus e enfrentá-las sem Deus. Naturalmente, no tempo que vocês têm em Cristo Jesus, eu não os conheço apenas alguns. Eu acabei de ouvir a história do Cristóvão, suas andanças, suas reflexões para afirmar a sua fé nos caminhos do Senhor.
Mas vejam, você consegue perceber ou distinguir as diferenças em meio à crise daqueles que as enfrentam com Deus e aqueles que as enfrentam sem Deus? Elas são claras, elas são evidentes. Para Pedro, aqueles que são filhos de Deus desfrutam de privilégios e fundamentos que os tornam seguros, ainda que venha perseguição, ainda que venha dor ou sofrimento. Mas o que ele coloca como fundamento desses crentes? Ele vai dizer lá no primeiro capítulo: eles foram escolhidos por Deus. Deus, em seu plano redentor, visando a sua glória, a nossa salvação e crescimento, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E agora nós provamos desse plano que começou na nossa conversão, na sua conversão e na minha, e continua até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até partirmos desta vida aqui. Mas Pedro afirma também que aqueles crentes, eles haviam experimentado a salvação que os profetas haviam anunciado. Nesse relato, nós vemos então o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Velho Testamento. Elas foram cumpridas e eles tinham então essa segurança em um fato consumado na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Pedro vai dizer ainda que eles haviam experimentado a salvação e, além disso, em Cristo eles foram regenerados ou gerados de novo por uma semente incorruptível, que é a semente da palavra, e essa regeneração trouxe a eles implicações para a eternidade. Eles não são deste mundo, eles são forasteiros e peregrinos, mas eles têm uma pátria celestial, e eles deveriam se encorajar por esta plena certeza. Mas Pedro ainda diz que em Cristo eles receberam uma herança que não pode ser roubada ou destruída. E ainda Pedro vai dizer que eles, por estarem em Cristo, eles participarão da glória eterna, a glória de Deus, por ocasião da sua glorificação. Percebem? Quais são esses fundamentos que nos preparam para enfrentarmos as crises? Mas o meu tema aqui é: o que nasce, cresce. Embora parte do ensino de Pedro se concentre mais nas bases do passado e também nas promessas do futuro, ele dá, na verdade, muita ênfase àquilo que acontece para que nós cresçamos. O alvo de Deus para nós não é simplesmente a salvação, ou concedermos uma herança eterna. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu não fiz nada para que isso acontecesse, você também não fez. Nós não podemos ganhar isso, nem podemos ganhar pelo nosso empenho, nosso esforço ou nossa religiosidade, mas aquilo que Deus nos deu graciosamente não tem na salvação um fim em si mesmo. O que nasce, cresce. Quem se torna filho de Deus pela bondade e pela intervenção divina, naturalmente cresce. O que Pedro vai nos dizer aqui é que aquilo que deve ser desenvolvido em nossas vidas depende do amor que nós temos pela palavra. Quando ele se refere à semente incorruptível, contrastando-a com a semente que é corruptível, como nós não vivemos para sempre. O homem não dura para sempre, ele vai morrer um dia. Ele se refere aqui à palavra como semente incorruptível. Então, contrapondo a vida humana, que é passageira, ele apresenta a palavra de Deus, que não é perecível. E é essa palavra que precisa ser amada. Então, vamos ao texto. Veja,
Ele vai dizer: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela não pode ser destruída, tirada, roubada. Por mais que homens queiram ou tentem, Deus a garante, ela vai permanecer. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da ervas, e seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E ele conclui dizendo: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A ideia aqui é que um dia nós ouvimos esse evangelho. Jesus Cristo veio, sendo Deus na pessoa de homem, para que pudéssemos conhecê-lo. Ele viveu aqui, ele sofreu aqui como pecador, mas sem cometer pecado, até que, cumprindo o plano de Deus, ele foi levado à cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, e não apenas vida abundante nesta vida, mas a vida eterna na presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, disse àqueles que haviam crido nele, notem: se vocês permanecerem, o quê? Firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que se autodenominam batistas, presbiterianos, assembleanos ou católicos? Não. Aqueles que verdadeiramente permanecem firmes na palavra. Esses conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Queridos, o que Pedro vai nos apresentar aqui, e eu gostaria de dividir dessa forma, para que a gente possa assimilar melhor, de uma forma mais objetiva. Mas o que Pedro vai apresentar aqui são duas considerações fundamentais para que nós possamos crescer, porque o que nasce, cresce. A primeira delas, então, é esta. Vamos olhar para o texto e ver quais são os fundamentos para o nosso crescimento. Como eu disse, o fato de nós estarmos em Cristo traz naturalmente esse crescimento que Deus opera nas nossas vidas. É muito mais do que nos reunirmos em família, o que é muito bom, como igreja. Mas quais são esses fundamentos que Deus apresenta aqui? É comum nós ouvirmos alguns casos de pessoas que agem no papel de outros. Lá na Unicamp nós tivemos, já não me lembro há quanto tempo, mas alguém que comprou um jaleco branco começou a andar dentro do hospital de clínicas como se fosse um médico, mas ele não era um médico. Imagine que situação desconfortável, se fazendo passar por, mas não era, até que foi descoberto, ele não tinha inscrição na CRM, ele não era registrado como médico. Então ele foi expulso e teve que responder um processo. Por quê? Porque se fazia médico, mas não era um médico. Em relação aos cristãos, pode haver o mesmo problema. Há quem pareça, mas não é. Ele se apresenta como, ele se autodeclara cristão, mas na verdade, à luz dos fundamentos que Pedro apresenta aqui, é fácil discernir. Ele não é um cristão genuíno. Vejam que Jesus disse certa vez, conforme registrado em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele disse: muitos dirão naquele dia, quando estiverem frente a frente, cara a cara com o Senhor: Senhor, Senhor, não temos profetizados em meu nome? Eles realizaram milagres, coisas espetaculares.
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebe? Gente, não era a confissão do nome de Deus, nem o que eles realizavam, por mais espetacular que fosse, não eram seus milagres, a expulsão de demônios, mas a obediência à palavra, a transformação de vida, a regeneração, o novo nascimento. Eles mostravam a presença de Deus na vida pessoal. Então, basicamente, o que é um cristão? 3 são as ideias presentes aqui que definem o que é um cristão. Primeiro, o cristão é aquele que já nasceu de novo. Certa vez um homem, conhecedor da lei, de certa forma uma autoridade, foi ter com Jesus na calada da noite. Ele foi na calada da noite porque ele não queria ser visto, pegava mal. O judeu indo ter com o Senhor Jesus Cristo. Mas uma das perguntas que ele faz a Jesus é: como é que eu posso ver o reino de Deus? Em outras palavras, como é que eu posso ser salvo? Como é que eu posso chegar a Deus? E Jesus dá a seguinte resposta: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ali houve alguns questionamentos, porque de fato, o que passou pela cabeça de Nicodemos era: como é que alguém pode entrar no ventre materno e nascer uma segunda vez? Mas Jesus esclarece dizendo que não era esse tipo de nascimento carnal. Era nascer da água e do Espírito. Era nascer de novo. Era ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Era provar, experimentar a conversão, a regeneração. Agora, se nós olharmos para o texto anterior, nós vamos ver que o cristão verdadeiro passou pela experiência da regeneração. Aqui Pedro diz: vocês foram regeneradas não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Antes dessa experiência, o cristão estava morto, sem vida. Todo ser humano, antes de nascer de novo, ser regenerado e ter uma vida espiritual, ele está morto. Paulo declara isso. Todos nós andávamos no passado mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Cristo, nos deu vida. Eles tinham a vida natural, mas ganharam uma nova vida. E essa nova vida é a vida que dá acesso a Deus, a um relacionamento com Ele. Daí ele dizer no capítulo 2, verso 2, como crianças recém-nascidas, olha lá, acabaram de passar pelo novo nascimento. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, está se referindo à palavra, nós vamos ver mais adiante. Qual é o propósito desse alimento? É para que por meio dele cresçam para a salvação, porque o que nasce, cresce. Vejam, embora Pedro não estabeleça aqui uma clara relação de identidade, ele faz uma comparação. E ele compara a regeneração à ação do novo nascimento de uma criança. Naturalmente, ela existe porque já nasceu. E a partir do momento que a criança nasce, ela cresce. Na verdade, ela nasce e cresce já na concepção, ainda no ventre materno. E isso é fantástico. E nós ficamos encantados com o nascimento, a fecundação, a gestação, a concepção
e todo o crescimento. O que Jesus fala sobre a necessidade de um novo nascimento, vejam, no Evangelho de João, ele diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como eu disse, Nicodemos mais tarde vai fazer esse questionamento. O apóstolo Paulo também faz referência aos novos convertidos na sua carta aos Coríntios. Preste atenção: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está se referindo àqueles que ainda não eram maduros, mas estavam em Cristo, passaram pelo novo nascimento, mas precisavam crescer, porque o que nasce, cresce. Eu creio que a conversão, ouçam bem, a conversão é uma chamada para um novo nascimento que coloca o crente na vida da esfera espiritual. Ele nasceu para a vida, o Espírito atuou, ele entendeu o Evangelho, a palavra que ele foi evangelizada, ele agora foi transformado, é uma nova criatura. Então, o cristão genuíno nasceu de novo. Mas, em segundo lugar, Pedro vai nos dizer que ele também provou da vontade de Deus. Em que sentido? Nós hoje aqui louvamos a Deus pelas mulheres aqui presentes. As nossas irmãs queridas têm provado da bondade de Deus sobremaneiras, e nós temos provado dessa bondade das nossas vidas através das mulheres que Deus tem nos dado: esposa, mãe, filhas. Isso é fantástico. Mas a conversão, ela também inclui a compreensão e aceitação da obra de Deus por nós. Foi Deus quem a realizou. Não a conquistamos pelas obras, mas o próprio Deus, através da sua bondade, nos deu o seu Filho sem que o merecêssemos, para que nós pudéssemos ser salvos. Pedro então está tratando aqui de algo que aconteceu ontem, no passado. A ideia é que aqueles que estão em Cristo provaram, vieram a conhecer, a fazer parte, isso por conta da bondade de Deus. No passado, eles haviam provado da bondade de Deus, porque eles tomaram conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que veio até nós, levando os nossos fardos e pecados sobre si, assumindo o nosso castigo, morrendo por nós naquela cruz do Calvário. E não há ninguém nesta vida que demonstre tanto amor assim e bondade. Conhece alguém assim? Dar a própria vida em favor dos outros, dar a própria vida em favor daqueles que não querem saber dele, dar a própria vida em favor daqueles que se afastaram de Deus desde o Éden. Foi isso que Deus fez por nós. Nós podemos e devemos desfrutar desse relacionamento e nos aprofundarmos nesse relacionamento, que é um relacionamento de amor. Deus é bondoso para comigo, eu devo amá-lo sobre todas as coisas. E este é um mandamento. Vejam que Paulo tem a certeza de que Deus nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Se ele não poupou ao seu próprio Filho, diz Paulo aos Romanos, e ele não fez isso, mas o entregou por nós, e isso aconteceu, como é que não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso é bondade. Que grande Deus, que Deus bondoso, que não apenas nos deu o seu próprio Filho, mas nos dará também juntamente com ele todas as coisas, para que o conheçamos cada vez mais,
Relacionar-se com Ele é o melhor relacionamento possível nesta vida. E quanto mais nos relacionamos, mais desfrutamos dessa bondade de Deus sobre nós. Paulo está dizendo então, Deus que já deu seu Filho por nós, nos dará todas as coisas para o nosso crescimento. O que nasce, cresce. E devemos crescer, sobretudo, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedro está afirmando no capítulo 3, versículo 18 da segunda carta: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Mas em terceiro lugar, eu queria destacar ainda mais, porque isso é muito relevante aqui nesse texto. Pedro dá uma ênfase muito grande: se você nasceu, você deve crescer. O Espírito está operando esse crescimento, assim como operou em nós a regeneração e o novo nascimento. Vamos voltar novamente ao texto. Notem como crianças recém-nascidas. Desejem de coração, essa palavra é muito forte aqui. Desejem de coração o leite espiritual puro, não contaminado, para que por meio dele cresçam para a salvação. Queridos, reflitam. Todo nascimento vem acompanhado de crescimento. Estamos reafirmando isso aqui. Temos aqui crianças pequenas, não temos? Temos bebê, ainda é bebê, a Valentina, a Nara, quem mais? Vocês, mães, sabem o que é isso. A indústria de roupa, que produz roupa infantil, a tendência é de fato produzir uma numeração que de certa forma facilite às mamães vestir os seus filhos. Mas quer ver uma mãe contente? É quando a roupinha para uma criança de 6 meses já não serve mais, tem que comprar para de 9, mas tem só 6 meses. Está crescendo além da conta. Ela já vai fazer 1 aninho, mas comprar roupa de 12 meses não serve. Tem que comprar de 1 ano e meio, 18 meses. A indústria de roupa infantil sabe muito bem isso. E como captar as mamães para que comprem roupas maiores. Isso é positivo. É o que Deus quer ver em nós. A roupa de 6 meses de conversão já não serve mais. Opa, temos que usar de 1 ano. E o nosso crescimento vai se desenvolvendo, e a gente olha para trás: poxa, quando eu tinha 6 meses, 1 ano, mas agora quanta coisa eu sei, quanto eu conheço de Deus, como eu posso me relacionar mais com Ele, o quanto eu amo essa palavra que sacia a minha fome. Não é fantástico isso? Esse mesmo princípio está presente na nossa vida. A nova e genuína vida espiritual cresce e amadurece. Vamos rever o texto. Cresçam para a salvação, ele disse. Receber a Cristo deve ser seguido de crescimento. E ele disse: porque a palavra lhes foi evangelizada, vocês a ouviram, entenderam e creram, e quando creram, nasceram de novo, foram regenerados. Uma vez que fomos gerados pela palavra, que é uma semente incorruptível, isso significa que não pode haver regresso, não dá para voltar, diminuir. Mas quando cremos, nós somos salvos. Agora, esta afirmação de Pedro aqui
Vejam, ele vai dizer ali: cresçam para a salvação. Opa! Mas a salvação não é pela graça? Alguém consegue ou alcança a salvação pelo crescimento? Tem que crescer para ser salvo? Como é que fica isso? A salvação do pecado deve ser compreendida e considerada em 3 tempos. O primeiro, o que aconteceu no passado, ontem. Pedro está dizendo aqui que no passado nós já fomos salvos da penalidade do pecado, é o que a Bíblia nos ensina. O dia em que eu criei, depois de ouvir o Evangelho, e entender que Jesus morreu para me salvar dos meus pecados, eu fui salvo. No dia em que você creu, você foi salvo. A salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, no passado, nós fomos salvos da penalidade do pecado. Qual era? A morte, a separação eterna de Deus. Segundo tempo, o presente. No presente, nós ainda temos que lidar com o pecado. Não gostaríamos de pecar. Você gostaria de ofender a sua esposa? Não, mas ofende. E como ficamos tristes quando ofendemos as nossas esposas com atitudes ou palavras. Você gostaria de desrespeitar e ofender o seu marido? Não, mas isso acontece, porque nós trazemos ainda essa natureza pecaminosa, que nos aborrece, nos entristece. Mas Deus está nos livrando do poder do pecado. Por isso que João vai dizer na sua primeira carta: filhinhos, eu vos escrevo para que ninguém peque. Se, porém, alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. É Ele que se coloca em nosso lugar como propiciação para nos livrar do pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não há pecado nas nossas vidas, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Então, no presente, estamos sendo libertos, salvos do poder do pecado. É o processo que liberta o crente do domínio do pecado, do vício do pecado, para uma nova vida em que o caráter de Jesus está sendo reproduzido em nós. A gente não se torna santo no sentido de não pecar nunca mais, mas nós estamos sendo santificados pela obra de Deus em nós, à medida em que a sua palavra vai purificando o nosso coração. E a verdade é escancarada, e aí nós somos capacitados para lidarmos e vencermos o poder do pecado. E no futuro? Passado, da penalidade. Presente, do poder. No futuro, nós seremos libertos da presença do pecado. Já pensaram que maravilha? Não haverá mais pecado, nem nos nossos pensamentos, quanto mais em palavras, ações, atitudes. Teremos corpos glorificados, estaremos diante do Santo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é o tempo futuro, uma bênção futura e permanente, em que cada crente, cada filho de Deus será transformado, e assim todos serão transformados e estarão para sempre com o Senhor. Então notem, a salvação precisa ser entendida em 3 tempos: ontem, hoje e amanhã. O crescimento, então, aqui, Pedro se refere aqui ao afirmar: cresçam para a salvação, é justamente o livramento do poder do pecado. Nós devemos crescer
para nos livrarmos do poder do pecado. Da penalidade já somos libertos, graças a Deus. Da presença somente no futuro. Mas hoje nós precisamos desse poder para não cairmos em tentação, para enfrentarmos e vencermos o pecado, que é aquilo que ainda nos afeta. A segunda consideração é que eu e você precisamos considerar passos indispensáveis para que o nosso crescimento aconteça. Como no caso do bebê, que eu mencionei, o cristão naturalmente cresce e se desenvolve, mas ele precisa do quê? O bebezinho precisa de condições básicas, nutrientes, descanso, higiene, estímulo, não é isso? E o cristão também precisa de nutrientes, descanso, higiene, estímulo. Assim é a vida espiritual. Ele tem seus elementos de incorruptibilidade, mas precisa de ações e condições para que cresça. Então a pergunta que eu faço a vocês é: quais são essas condições para que o cristão cresça? A primeira delas, Pedro vai dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo ou engano, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Nas orientações de Pedro, dirigidas aos seus leitores aqui nessa carta, o crescimento começa com a medida de higiene espiritual. E sabe por quê? Porque se não houver limpeza interior, o desenvolvimento estará comprometido. Comprometido. A gente não põe uma roupa limpa depois de praticar um esporte, suar pra caramba. Imagine alguém que está cortando a grama num dia de sol intenso, ele está transpirando muito, está todo suado, melado, ele não vai jogar uma roupa nova por cima. Ele vai se banhar, ele vai tomar banho. A palavra que ele usa aqui, despojar-se, é livrar-se, é rejeitar. Significa se despir daquilo que não presta, é roupa suja, roupa velha, diz respeito à velha natureza, é impura, é contaminada. E então, ele vai nos dizer do que nós devemos nos despir, ou despojar. Primeiro, de toda a maldade. Essa palavra aqui descreve qualquer atitude e ação que é má. Eu lembro-me de uma senhora que durante 15 anos guardou rancor contra a sua irmã em Cristo. E sabe por quê? Houve uma festa na igreja. Essa irmã serviu o bolo, bolinho delicioso. Ela foi servindo e, sem querer, ela omitiu essa outra irmã que guardou o rancor desde então por 15 anos, abrigando maldade no seu próprio coração. Percebe? Como é que alguém pode crescer guardando rancor ou maldade no coração? Não cresce. O coração tem que estar limpo. Até o dia em que ela ouviu uma mensagem. E sabe qual mensagem que ela ouviu? A mensagem da primeira carta de Pedro. E ela entendeu que deveria acertar as contas. Irmãos, isso aconteceu no culto público. Essa irmã que guardou o rancor durante 15 anos se levantou e disse: pastor, por favor, pare de falar um pouquinho. Eu queria dizer que durante 15 anos eu andei e ando amargurada contra essa irmã tal, porque naquele dia da festa ela não me ofereceu o bolo. A outra irmã estava presente, as duas saíram do meio da reunião e se abraçaram e foram tratar
da maldade que havia abrigado no coração, através do perdão. Nós crescemos quando nos livramos de toda a maldade. Mas, em segundo lugar, ele diz que nós crescemos quando nos despojamos do dolo. Há uma versão que usa a palavra engano. Qual é a ideia que se tem aqui? Contando essa ilustração, vocês podem entender melhor o que significa dolo ou engano. Conheci uma pessoa que foi comprar um carro lindo, usado, mas lindo por fora, belíssimo. Levou para casa e, como ele de fato, ele tem uma oficina que é de polimento, cristalização de carros e tal. Ele levou para casa e aí ele começou a olhar parte por parte, por baixo, por cima, lateral, por dentro. E sabe o que ele descobriu? Aquele carro lindo, conforme o vendedor havia lhe dito, era uma porcaria. Esse carro tinha sofrido um acidente violento no meio. A estrutura tinha sido abalada. Ele conseguiu devolver o carro e pegar o dinheiro de volta. Engano é isso. É contar alguma coisa, uma história, para trapacear. Isso é dolo. De certa forma, é mentir, é não falar a verdade. Tem a ideia de uma isca, um anzol que vai enganar alguém. Mas Pedro também diz que devemos nos livrar de hipocrisias. O que é uma hipocrisia? É representar, é fazer teatro. Eu represento, eu sou isso, mas na verdade lá dentro eu não sou nada disso, em casa eu não sou nada disso. É uma ação de representar com uma máscara. Fora do palco é ser falso na espiritualidade ou nos relacionamentos, aparentar algo para esconder a realidade e ser assim. Já viu algo assim? Na igreja é uma coisa, em casa é outra, não tem nada a ver com aquilo que é na igreja. Nós somos tentados a isso, a representar o que nós não somos. Além disso, devemos nos livrar de inveja. Que Deus nos livre, nos ajude. Nós somos tentados a sermos invejosos. A inveja é uma reação de quem se ressente pelo progresso do vizinho. Ele foi bem sucedido materialmente, profissionalmente, mas pode acontecer até na igreja. Uma igreja grande como a igreja que temos lá em Campinas, tantos dons e talentos, alguém pode sentir ciúme daquele músico que toca tão bem, ou daquele professor que dá uma aula tão bem preparada, com uma ótima oratória. Inveja. Deus condena a inveja. A inveja tem que sair do coração de um genuíno filho de Deus para que ele possa crescer. Mas ainda devemos nos livrar, por fim, da maledicência. Eita, trem difícil, como diz o mineiro. O que é a maledicência? Pedro está fazendo uma referência aqui a todo tipo de fofoca que difama, fala mal. Na verdade, difama mesmo dizendo a verdade. O propósito é denegrir a imagem do outro. Como isso é presente na nossa cultura do vamos dar um jeitinho brasileiro. Como nós vemos isso na nossa imprensa. Às vezes nós ficamos enojados com boa parte da imprensa que é ávida por difamação. Vai buscar o que não existe, aproveita qualquer coisa para distorcer e atacar. Isso desconstrói o país e não constrói nada. Uma imprensa deve falar a verdade.
e não ser maledicente. Mas, queridos, isso se aplica a nós, no ambiente de trabalho. Semana passada, aconselhando um farmacêutico, ele me disse: aconteceu isso lá, veio uma pessoa, está dizendo uma mentira, tentando difamar a outra e tal. E Deus me deu um domínio próprio para que eu ficasse manso, não botasse fogo, até discordasse da atitude dela de falar mal da outra pessoa, colega de trabalho. Essas coisas, Pedro está dizendo, devem ser retiradas da vida, porque porque elas têm o poder de contaminar e inviabilizar o nosso crescimento espiritual. Pedro vai dizer: a genuína mudança, a mudança acontece através do arrependimento sincero. Senhor, livra-me da maldade, me perdoa, que eu fui uma pessoa maldosa, eu usei de tolo, eu fui hipócrita, eu fui invejoso, eu falei mal. Senhor, me perdoa, limpa o meu coração. Isso não glorifica o teu nome, não revela que de fato eu sou o genuíno Filho de Deus, gerado pela genuína e pura semente da palavra que é incorruptível. Quem é que cresce? Provérbios vai dizer: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona alcança misericórdia. Isso está ao nosso alcance. E finalmente ele faz um apelo. Ele poderia ter dito assim: leiam mais a Bíblia, estudem mais a palavra, ouçam mais a palavra que é pregada, meditem nela, gastem tempo em casa. Mas ele preferiu dizer: desejem de coração. Como quem? Como crianças recém-nascidas. O que faz um bebê quando tem fome? Pode dar o brinquedo mais interessante do mundo. Ela quer peito, ela quer leite. A gente está vendo isso com prazer lá na casa da Karen e do Tiago. Na hora da fome, ela vai resmungar, vai, ela só vê a mãe. Ele está dizendo: desejem como criança recém-nascida, mas desejem de coração. Sabemos que toda criança precisa da adequada alimentação para o seu crescimento, e diante de certas dificuldades de amamentar, os médicos inclusive receitam, prescrevem leites, muitas vezes caríssimos, com ingredientes necessários para garantir a devida alimentação do bebê, da criança. E isso é fundamental para o seu crescimento. Queridos, esse é o caso aqui. Não é qualquer alimento, não é qualquer coisa, não é um suquinho qualquer, não é leite contaminado. Pedro usa a figura de um bebê recém-nascido que deseja muito leite. E esse deve ser o nosso padrão. Desejo intenso pelo leite. E ele destaca que é o leite espiritual puro ou racional, não falsificado. Por que puro? Porque não pode ser contaminado. Não sei se vocês se lembram, há alguns anos, lá em Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, a Parmalat foi culpada de soltar um grande lote de leite contaminado com outras substâncias danosas à saúde. Não era leite puro, uma marca famosa.
Pedro usa essa linguagem, faz essa analogia para a nossa compreensão, mas o vocábulo aqui contemplava o leite da palavra, racional, da razão. Os rabis associavam a ideia do leite, e os escritores da Bíblia falavam de sua pureza, não contaminado nem adulterado, exatamente como afirma o salmista, quando disse: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Duas expressões que ele usa para dizer a mesma coisa. A palavra é límpida e ele usa mandamentos. É puro e ele usa a expressão temor. Concluindo, meus irmãos, Deus quer que cresçamos, que Ele nos encoraje a isso aqui, que nenhum de nós tenha dúvidas quanto a isso. Mas isso significa que nós precisamos dar uma resposta àquilo que Pedro está nos trazendo aqui nesta noite. O nosso crescimento se dará pelo alimento constante da palavra. Vejam, desejar de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçamos, é o que Pedro disse. Nós sabemos então que leite é um alimento básico de uma criança, mas aqui ele usa leite para se referir à palavra de Deus. Como eu disse, ele poderia dizer: estudem, decorem, meditem. Mas ele diz para desejarmos de coração. O crescer aqui está na voz passiva. Logo, significa que a mesma palavra que deu vida para nascermos de novo, trouxe luz, compreendemos, abraçamos, aceitamos, trará o crescimento que Deus quer ver em nós. É por isso que ele diz: desejem de coração. Essa experiência é a experiência que eu quero ter sempre na minha vida, como salmista. Vejam, como eu amo a tua lei, ele disse. Eu medito nela o dia inteiro. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Novamente, vê como eu amo os teus preceitos, dá-me vida segundo o teu amor leal, obedeço aos teus testemunhos, amo-os infinitamente. Será que eu desejo tanto assim a palavra? Será que eu desejo tanto assim a Deus? Se eu não desejo tanto a palavra, porque eu não desejo tanto a Deus? Eu não posso desejar tanto a Deus se eu não desejar a palavra que é dele. E é para o meu deleite e é para a sua glória. O verdadeiro crescimento, meus irmãos, acontece quando nos nutrimos da palavra de Deus, que deve ser amada, desejada, saboreada, etc. Essa é a palavra que nos trará crescimento. Se nascemos de novo, nós devemos crescer, e Deus nos deu da sua palavra, a Bíblia. Então, você nasceu de novo, isso significa crescimento. Eu quero encorajar você a ler regularmente a palavra de Deus. Separe o tempo diário, leia, reflita, medite. Estude a palavra. Estude com alguém. Busque ajuda. Pode ser o Arthur, a Tarsa, a Naila, o Lucas, o Tiago, o Caro.
ou algum outro irmão aqui que tem estudado a palavra e pode ensinar outros a mesma coisa, mas há bênção sem fim para aqueles que se devotam, amam, mergulham na palavra, saboreiam, comem, se alimentam dela. Isso influencia toda a vida, todas as áreas da vida. Medite na palavra. A ideia de ruminar, né? Isso é o que o gado faz quando ele coloca o capim na boca. Ele fica ruminando, curtindo aquilo. Toda hora vem maus pensamentos nas nossas mentes, mas quando temos armazenado lá no nosso HD a palavra, a gente vai substituir o mau pensamento pelo pensamento verdadeiro, puro, sem contaminação, que a palavra nos traz. Decore. Uma coisa muito boa é decorar versículos bíblicos. 1, 2, 3 por semana. Na hora da necessidade, o Espírito vai trazer à mente: que legal, estou triste, vem o versículo. Comigo acontece muito de madrugada, quando eu acordo, luto depois para dormir. Eu já tive esboços de sermões preparados assim, na minha insônia. É tempo também para orar, mas quando a palavra está armazenada, isso vem à mente, somos alimentados, enriquecidos. Ouça a palavra. Hoje temos a facilidade das gravações, áudio, vídeo, os estudos que são apresentados aqui nos lares, em outros lugares. Ouça a palavra, mas priorize o alimento puro da palavra, sem distorções, sem contaminação. E por fim, não poderia deixar de reafirmar aquilo que Pedro disse: deseje a palavra. Maridos, esposas, filhos, pais, não deseje outra coisa maior do que esse alimento. Se há alguma área difícil na sua vida, dificuldade de relacionamento, dúvidas, decisões a serem tomadas, priorize conferir o que a palavra diz. Ela traz a sabedoria, ela vai te ajudar a vencer o problema. É a semente incorruptível atuando na carne corruptível, e essa é a esperança que nós temos. Pedro sabia que eles iriam e poderiam enfrentar melhor as dificuldades se desejassem ardentemente o genuíno leite da palavra, para que crescessem e ficassem fortes. Nenhum vento de doutrina poderia levá-los, nenhuma ideologia iria derrubá-los, nenhuma fonte de alimento e de esperança enganosa poderia ser abrigado em seus corações, mas sim o genuíno leite da palavra. Que Deus os abençoe e que saiam daqui hoje com esse desejo. O como, são tantas as maneiras, busque orientação, mas orem pedindo a Deus: Senhor, Senhor, eu quero te ouvir, te obedecer, desejar mais da tua palavra, me alimentar mais dela, decorar, ouvir, meditar, refletir, que eu leve a sério isso na minha vida. Ó Deus, eu quero te agradecer essa oportunidade tão especial de poder estar aqui com os meus irmãos, para poder compartilhar aquilo que o Senhor nos ensina, visando o nosso crescimento. Sim, ó Deus, nós te louvamos pela bendita salvação que temos em Cristo Jesus, que operou em nós o novo nascimento e que agora, como filhos, opera em nós o crescimento para a salvação do poder do pecado. Senhor, abençoa cada um dos irmãos e irmãs aqui, esta comunidade toda,
para o seu crescimento, sobretudo na palavra. Que a palavra seja o nosso alimento, que possamos desejar como crianças recém-nascidas o genuíno leite da palavra, para que por ela possamos crescer. Bendito seja o teu nome, nós te louvamos, continua a nos abençoar, a nos falar. Eu oro assim, ó Pai, grato, em nome de Jesus. Amém.